Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Eu vos convido a abrir vossas Bíblias, aqueles que estiverem com Bíblia na mão, no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu quero pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, para que santifiquem vossas vidas. Jesus Cristo está voltando, se preparem, se coloquem na posição que próximo está o arrebatamento. E Jesus, assim como Ele prometeu, Ele virá buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja bem, amados, que o Evangelho de João é um evangelho espiritual, um evangelho muito diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados como evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos bem parecidos. Mas o Evangelho de João é um evangelho profundo, um evangelho onde mostra toda a graça de Deus sobre este homem que foi discípulo do Senhor. Ele vai se tornar digamos assim, alguém bem especial entre os discípulos do Senhor. Você vai ver que João, de forma profunda, ele é o único dos 4 evangelistas que vai fazer menção de Cristo no princípio do mundo, de Cristo como Criador, de Cristo como responsável pela criação. Você vai ver que João, de forma bem, digamos assim, de forma bem direta, ele fala da grandeza de Jesus Cristo. Ele vai falar que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então somente um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, ele pode ter essas revelações profundas como João teve. E é interessante quando você olha para o contexto, diz assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, a própria palavra, o Logos de Deus. Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amados, é profundo demais a revelação de João. É profundo demais a certeza que ele tinha da importância do nosso Jesus para a criação de todas as coisas. Ainda tem pessoas que dizem, mas será que é verdade? Será que realmente? Amados, somente nós que vivemos esse Evangelho, nós que acreditamos, nós que lemos esta palavra, que é tão profunda, tão poderosa, nós conseguimos entender o que o nosso Jesus ele fez, o que o nosso Jesus ele continua fazendo por nós. João, ele tem esta visão, ele tem, esta revelação da palavra, e ele está escrevendo aqui. Ele escreve para que tenhamos a certeza da santidade do nosso Jesus. Ele fala ainda mais, no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí ele vem falar agora de o outro homem, o outro João, chamado João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então Jesus ele vai mandar a voz que clama no deserto, que é João Batista. E João Batista ele vai iniciar o seu ministério
falando de Jesus Cristo. Ele vai anunciar Jesus Cristo. Nós sabemos que João ele tinha como ministério ali batizar, o batismo nas águas. Você observa ali no capítulo 3 de Mateus, quando ele chega a batizar o próprio Jesus Cristo. Então este homem ele vem para anunciar a vinda do Messias, anunciar um novo tempo que seria formado, que seria vivido, melhor dizendo, através do ministério que Cristo exerceu nesta terra. Observa-se claramente, amados, que Cristo ele vai mudar o mundo, ele vai mudar o tempo. Você vê que até as datas hoje são classificadas como antes de Cristo, depois de Cristo, para você ver que a importância do nosso Jesus, a importância do nosso Deus é tremenda para todas as gerações até a atualidade. Tá? E sempre será importante, porque Ele é para todo sempre, Ele é imortal e Ele jamais deixará de ser importante. Ele é eterno. Aí João diz aqui, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Não era João a luz, tá? Mas ele veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Tá? Aqui no 10 há uma revelação profunda. João Batista vai falar, que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, observa-se claramente que como ficou o coração de Cristo, o coração do nosso Deus. Ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas, mas não houve reconhecimento do homem. O homem não reconheceu que Cristo ele fez todas as coisas. E nós vivemos também um tempo hoje, amados, que ficamos tristes, quando nós conversamos com alguém sobre Jesus, falamos de Cristo e a pessoa diz que não, que ele não fez tudo isso, que ele não criou, que outros afirmam que o ser humano, o homem veio do peixe, do girino, outros não, veio da evolução dos macacos, amados, outros criam, falam que o ser humano ele veio oriundo de extraterrestres, ou seja, são várias teorias que o homem tem criado para tentar diminuir a importância de Jesus, a importância do nosso Deus para os crentes, para nós seres humanos. Mas para nós que acreditamos na palavra de Deus, para nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Outros dizem que foi através do Big Bang, uma grande explosão no universo, aconteceu tudo isso. Amados, agora imaginemos, uma grande explosão ocorreu no universo e a Terra ficou perfeita, os luminares, os astros, todos colocados de forma organizada para que houvesse vida humana no nosso planeta. É meio complicado, amado? Porque uma explosão, realmente, uma explosão, ao invés de deixar tudo em ordem, vai colocar tudo em desordem. E como é que o homem ele não consegue observar a importância de Jesus? Como é que o homem duvida da importância de Cristo? Como o homem ele foi feito diferente dos demais animais? Como o Senhor ele nos concedeu uma alma racional? Nós temos raciocínio do que é certo, do que é errado, do que é verde, do que é amarelo, do que é o preto. Como é que o homem ele tem a capacidade de domar os demais animais que existem no nosso planeta? Ou seja, o homem está no topo de tudo. Como pôde isso acontecer? Será que a evolução, que muitos falam, a evolução dos primatas nos
nos levariam, ou melhor, levariam a esta perfeição que é o ser humano. Você tem máquinas hoje revolucionárias, se existem equipamentos, né, revolucionários. Nós estamos vendo agora a IA, a inteligência artificial, aí dominando o mundo. Mas observe que por trás de cada equipamento, por trás de cada tecnologia, existe uma mente humana. É o homem que está no domínio, no controle de todas as coisas. Porque máquina nenhuma vai se procriar sem uma ação humana. Não tem como uma máquina procriar. É o homem que é o criador, porque Deus, ele deu uma alma racional, ele deu inteligência para que o homem possa governar o mundo, para que o homem possa trabalhar em prol das outras pessoas. Louvado seja o Senhor. Então é triste quando nós observamos pessoas diminuindo a importância de Jesus para nossas vidas. E veja aqui, né? Isso aqui é importante. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No versículo 11. Ele veio primeiramente para Israel. Israel não o recebeu. Israel não quis receber o Messias, Jesus. Israel não aceitou aquele homem, talvez por ser simples, por ser humilde, por pregar a verdade, por entregar a verdade, por se intitular que veio do céu. Israel preso a uma religiosidade. Muitas seitas haviam ali naquela época em Israel, não aceitaram a Jesus. E no 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amados, isto aqui abriu um leque para os demais, para as nações gentias. Todos aqueles que acreditaram em Jesus, ou acreditam em Jesus, o Senhor lhe dá poder de serem chamados de filhos de Deus, porque é uma diferença muito grande ser criatura de Deus e ser filhos de Deus. Você vê que criatura são todos, né? Jesus criou várias nações, tem vários homens, várias mulheres, né? Criou muita gente. São criaturas, Ele os criou. Agora, para ser chamado filho de Deus, é necessário eu crer no nome de Jesus Cristo. É necessário alguns ritos, é eu aceitar a Cristo como Salvador, é eu ser batizado, é eu verdadeiramente viver os ensinamentos que este Jesus ele deixou para nós, os ensinamentos que ele nos deu. Muitas pessoas pensam: não, mas eu sou filho de Deus também. Você convida alguém para aceitar a Cristo? Não, mas eu tenho Ele no meu coração desde pequeno. Ele tem uma vida errada, uma vida sem regeneração, uma vida sem conhecimento, uma vida não dedicada à leitura da palavra de Deus. Amado, jamais, queridos. É necessário que haja arrependimento de pecado. Porque quando eu acredito, quando eu creio em Jesus Cristo, é porque eu quero viver um tempo novo. Eu quero viver uma vida nova com Ele. Eu preciso aprender sobre isso. Criatura são todos. Agora, para ser chamado filho de Deus, é necessário fé. E quando eu tenho fé, eu abandono o pecado. Eu abandono as velhas práticas. Eu abandono aquilo que eu fazia no mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma novidade na minha vida. Eu preciso
fazer agora as coisas corretas, eu preciso agora aprender a defender o nome daquele que me salvou. É a partir deste momento que meu nome é escrito no livro da vida, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ser feito filho de Deus. Vamos ver o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ora, eu sou filho de Deus. Eu não fui gerado do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, não foi uma relação entre um homem e uma mulher, que eu nasci filho de Deus. Não, queridos. Você observa aqui que é a vontade de Deus, ou seja, é algo espiritual. Você vai ver lá na frente, lá em João 14, quando ele fala do Espírito Santo. Quando eu aceito a Cristo, eu sou regenerado. Né? Quando eu aceito a Cristo, né? eu vou ter uma nova vida para com Ele. Muitas pessoas não entendem. Pô, fulano matava, roubava, né? Foi presidiário por quantos anos, agora ele saiu e quer ser santo. Você não entende. Você que critica, você não consegue entender a graça maravilhosa do nosso Deus, que Ele veio para os pecadores, Ele não veio para os sãos. Que quando você crê em Jesus Cristo, você está nascendo, não é da vontade do homem, não é da vontade do varão, não é da carne, não é do sangue, mas de Deus. Existem passos para a salvação, queridos, para a salvação. Não importa o pecado que você tenha cometido, mas se você crê em Jesus Cristo, certamente que os teus pecados serão apagados, serão perdoados, não importa quais foram. A partir do momento que você aceitou a Cristo e resolve viver em santidade, você vai viver agora uma novidade de vida com Ele. Esses são os passos da conversão. O que é conversão? É o homem voltar ao ponto de origem. Né? Quando eu volto ao ponto de origem, o ponto de origem do homem é Deus. Né? Eu me converti. Qual é o segundo ponto? Né? O segundo passo para a salvação é a regeneração. É quando o Espírito Santo do nosso Deus, ele começa a trabalhar na minha vida. Ele começa a me libertar do pecado. Ele começa a me libertar dos vícios. Ele trabalha a minha mente. O Espírito Santo, ele me regenera, me faz uma nova pessoa. Ele muda a minha personalidade, o meu caráter. Qual é o terceiro passo para a salvação? O terceiro passo para a salvação é a justificação. A justificação é no espiritual. Jesus Cristo, ele justifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica. Não há mais acusação contra você. Satanás não tem como te acusar mais, porque Jesus Cristo, o sangue dele derramado ali na cruz, ele purifica de todo o pecado. O quarto passo, amados, quarto passo para a salvação é a santificação. É você ser santo. É você saber se comportar como um verdadeiro filho de Deus. É você abraçar esta graça que o Senhor nos deu, sem nós merecermos. É nós abraçarmos esta graça salvadora. Graça é algo imerecido. É nós não desperdiçarmos a chance, porque estávamos fadados a irmos para o inferno, se Jesus Cristo não tivesse feito o grande sacrifício na cruz do Calvário. Então este é o quarto passo da nossa salvação. É nós sermos santos. Eu vivo na Babilônia espiritual, que é este mundo pecaminoso, este mundo fétido, este mundo que fede a corrupção, a prostituição, a mentiras.
este mundo onde muitas denominações estão envolvidas em um sistema maligno, mas eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte dos costumes deste mundo. Eu não corroboro com o que está acontecendo. Eu sou santo, eu entrego a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus. Pode estar aí cheio de modinhas, mas eu prego a palavra de Deus. Isto é viver em santidade. A moda que o mundo veste, que o mundo apresenta, não cabe mais para mim. Porque Jesus Cristo já me chamou, já me regenerou, já me justificou e agora eu sou santo. E é incrível como nós observamos que quanto mais santo você quer ser, você é criticado até mesmo dentro das igrejas. O fulano é santarrão, ele quer ser santo, querido. É melhor ser santo. É melhor ser santo do que ser ímpio. Muitas pessoas pensam que o ímpio é aquele que não aceitou a Cristo. Não, o ímpio é quem comete impiedade. E tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que são ímpias, porque não foram regeneradas. Não deixaram o Espírito Santo libertá-las do vício, libertá-las da arrogância, da prepotência dentro da casa de Deus. E o quinto passo para a salvação, amados, é a glorificação. A glorificação. A glorificação é quando você desce ao pó, quando você dorme, porque o crente ele não morre, o crente ele dorme. E quando Jesus voltar no arrebatamento, o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 15, do verso 52, que será num abrir e fechar de olhos. Quem estiver morto, ou quem estiver dormindo, receberá um corpo de glória. Quem estiver vivo, terá o seu corpo transformado, e junto com aquele que despertou do sono, vão se encontrar com o Senhor nas nuvens, e de lá vão reinar com Ele eternamente. Amém, amados? Então observe que o quinto passo, a glorificação, ou você poderá estar dormindo, ou você poderá estar vivo, e terá o seu corpo transformado. Então estes são os passos da salvação: conversão, regeneração, justificação, santificação e a glorificação. Então, para sermos filhos de Deus, nós precisamos passar por estes processos. Não é simplesmente eu me intitular que eu sou filho de Deus. Não, nós precisamos passar por este processo, amados, para que o Senhor ele venha nos entregar a bênção. Muitas pessoas estão atrás de bênçãos, muitas pessoas estão desesperadas porque Deus prometeu, Porque Deus prometeu, Ele não cumpriu. Deus prometeu. Mas o que foi que Jesus prometeu para a igreja, amados? Tem muitas pessoas que vão para a casa de Deus atrás de apartamentos, atrás de carros, atrás de bênçãos materiais. Mas o que foi que Jesus prometeu? Qual foi a maior bênção que Ele prometeu para nós? O que foi? Eu vejo pastores, eu vejo mulheres pregando, porque você vai viver a promessa de Deus. Ele prometeu, mas o que foi que Ele prometeu, queridos? É bom que saibamos que a promessa para Israel foi algo físico, foi a terra prometida, foi Canaã. Mas para a igreja, qual foi a promessa de Jesus? Está lá em João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: esta foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna, esta foi a promessa que Ele nos fez. Amém, queridos? Esta foi a promessa que Jesus nos fez. A vida eterna. Pastor, mas será que Ele não pode me abençoar, me fazer um empresário? Pode todas as coisas, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Mas preste atenção, queridos, que isto aqui é tudo passageiro. Vamos viver a nossa vida, vamos buscar, vamos nos esforçar,
né? Quem puder estudar, estude, se qualifique, que Jesus ele vai abençoar as nossas vidas. Ele não vai deixar faltar nada para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muito crente que quer ser abençoado, mas não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, irmão. Como é que você vai ser abençoado, né? E depois fica, porque eu fui para a igreja e agora estou passando necessidade. A promessa que ele fez foi a vida eterna. As demais coisas, te esforça que ele é pai para abençoar. Ele é pai para abençoar. Ele é abençoador. Amém? Então vamos aqui, a palavra. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. No 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, né? Ou seja, o abstrato, o espiritual, que estava lá no início, agora se fez carne para habitar no nosso meio, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele habitou no meio dos homens. Toda a tristeza que você, porventura, tenha passado, toda a decepção que você tenha vivido, né? Toda injúria, todo apontar de dedo, tudo aquilo que você possa, ou melhor, que possamos ter vivido, que possamos ter presenciado, sofrido na nossa carne, o Verbo também passou. Jesus Cristo passou por tudo isso, queridos, e muito mais, né? Ele viveu as nossas dores, ele viveu as nossas decepções, só que ele não desistiu, ele cumpriu a sua missão. E o que ele vai dizer para a gente? Mais na frente, no Evangelho de João, esqueci agora o capítulo, ele vai dizer que no mundo teríamos aflições. Mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ora, se ele venceu o mundo, eu sou filho dele, se meu pai venceu, eu também vencerei, crendo na promessa dele. Porque existe algo maior para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, é isto que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se amarmos o nosso Jesus, se formos fiéis à palavra dele, se fizermos a vontade dele, queridos, não seremos decepcionados. Então vamos consagrar a nossa vida, abraçar esta bênção maravilhosa com o nosso Jesus. Não vamos desistir da caminhada, que breve estará voltando e estará nos galardoando por tudo que estamos vivendo pelo amor da sua palavra. Amém? Vou estar orando por você. Eu creio que nesse momento o nosso Espírito Santo estará visitando vossas vidas, dando força para o cansado, alimentando aquele que pensa em desistir. Não faça isso não. Vamos em frente, que grande será o nosso galardão. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos por esta mensagem, te louvamos, Senhor, por este momento, onde estamos diante, Senhor, do teu altar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas nos alimentar, meu Pai, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Pai, nos sustentar, para que continuemos firmes, Senhor, nesta caminhada. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós te aceitamos. Nós, Senhor, nós desejamos viver contigo eternamente. Não deixa as agruras, não deixa, Senhor, meu Pai, a tristeza, não deixa o apontar de dedo fazer com que desistamos, mas segure em nossas mãos e nos dá vitória, para que possamos, Senhor,
viver o arrebatamento contigo, viver, meu Pai, eternamente, Senhor, no teu santo tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a paz de Deus. Até a próxima, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça, santifiquem vossas vidas, que Jesus está voltando. Até a próxima.